1 Timóteo 2, né, que eu falei? Isso. Diz assim, ó. Obrigado, Espírito Santo. Diz assim, antes de tudo, isso aqui é Paulo, tá? Paulo falando com Timóteo, Timóteo era bispo, né, da igreja de Éfeso, na Grécia. Então isso aqui era uma carta de Paulo a Timóteo, mas serve para nós, nos nossos dias, amém? Ele diz assim, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 5. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Ele se entregou em resgate por todos, para servir de testemunho ao seu próprio tempo. Agora pula para o 8. Pula para o 8 aí, versículo 8. Portanto, determino que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem discussões. Amém? Irmãos, você viu aqui? Alguns versículos, Paulo dizendo a Timóteo, que era bispo da igreja, né, pastor também, para fazer com a igreja. Ele falou, eu recomendo. Na verdade, ele diz assim, recomendo. A minha recomendação é que façam orações, igreja. Nós temos que orar. A maior fraqueza que podemos ter é não orar. A igreja precisa orar. Mas eu oro lá em casa, eu escuto muito isso. Vai ter reunião de oração na sexta, uma vez por mês. Irmão, uma vez por mês, era toda sexta. Ficou uma vez, para ficar mais leve. Aí tem gente que fala, eu oro na minha casa. Tem que orar mesmo. Que bom que você ora na sua casa, porque eu também oro. Mas é orar a igreja reunida, é orar uns pelos outros. É orar os irmãos uns pelos outros, irmão. Eu já falei isso 855 milhões de vezes. Os dons que você tem não servem para você mesmo, somente o dom de línguas. Só o dom de línguas que te edifica. Você é edificado falando em línguas, tá bom? É o único dom. Os outros é para os irmãos, é para a igreja. É para servir outras pessoas e vice-versa. Ou seja, os meus dons, eu tenho alguns dons, mas eles servem para a igreja, para os irmãos. Deus me usa para edificar e abençoar vocês. E o dom de vocês serve para me edificar e edificar os outros irmãos. Então, quando a gente se reúne para orar uns pelos outros, os meus dons vão ser usados para edificar os outros e os dos irmãos vão edificar a mim. E assim, sucessivamente. Precisamos estar orando juntos também. Você orar na sua casa, amém. Não faz mais que a sua obrigação. Devemos orar mesmo, sem cessar, diz Paulo. Mas aqui ele está falando para a igreja. Ele falou, eu recomendo que façam súplicas, orações, intercessões, ação de graça, ou seja, oração de agradecimento, de louvor. Ação de graça é agradecer a Deus, louvar a Deus, porque Ele é bom. São ações de graça, orações de intercessão, interceder por vidas, por pessoas, pela igreja, pelos pastores, pelos líderes, pelos irmãos, pela sua casa, pela sua família. Essa é a vida da igreja, essa é a vida de quem crê, essa é a vida que o Senhor colocou para a gente exercer depois da fé. Depois que você converteu, você tem uma vida de fé, sim ou não? A Bíblia diz que nós morremos para o mundo, morremos para nós mesmos, como quando fomos batizados. Quem aqui foi batizado nas águas? Amém? Quem crê em Deus é batizado. Ali também é simbolismo. Quando eu mergulho na água, morri para mim, morri para o mundo, morri para o diabo, morri para tudo. E quando eu volto da água ali, está representando a minha ressurreição. Eu ressuscitei, agora a minha vida é para Deus. A minha vida para Deus requer orações. É a vida que Deus me deu agora. A minha nova vida em Cristo
Eu tenho uma nova vida em Cristo. Deus me deu a vida dele para mim. Morreu na cruz, ressuscitou para dar a vida dele, que é eterna, para cada um de nós. Pela fé eu recebo vida. Essa água que você bebeu, essa graça que você recebeu, é a vida de Deus, é o Espírito Santo. É a própria vida ressurreta de Cristo, você bebeu hoje. Passou o dia, sei lá, fazendo o quê? Vendo Netflix, sei lá o quê. Mas Deus é grandioso, gracioso, ainda te deu a sua vida eterna que Ele conquistou com poder e graça na cruz do Calvário. Isso é graça de Deus e bondade de Deus. Que bom, que maravilha. Mas agora eu vivo para Deus e a vida que eu vivo para Deus requer orações. Eu preciso orar, eu preciso interceder por outras almas, por outras vidas, por outras pessoas. Não só a minha vida, mas a vida de outros. A Bíblia é clara em algumas passagens. Não coloque em êxito apenas as coisas suas pessoais, mas dos irmãos também. Ou seja, importa também a vida dos irmãos. Não só as minhas coisas, não só os meus planos, mas também a vida dos irmãos nos importa. Uns pelos outros, orando, ajudando, intercedendo. Amém? Não tem como, irmão. Eu oro muito sozinho. Eu oro muito mesmo. Não vou falar o tanto, não vem ao caso. Mas eu preciso orar. Não é questão que o Vladimir é bonitão. Eu preciso orar. Se eu não orar, o diabo me destrói, ele parte em 50 pedaços. Eu preciso orar. E não é pouco. Quando eu oro menos, eu já sinto o baque. Não vou nem contar o que acontece, porque não vem ao caso. Mas eu preciso orar muito. Mas cada pessoa, cada um de nós precisa orar. Se você quer ter uma vida cristã normal, uma vida cristã vitoriosa, normal, desfrutando do Espírito Santo, você precisa orar todo santo dia. Isso é a sua vida com Deus, a sua oração pessoal. Você entrar no seu quarto, fechar a porta e começar a falar com Deus, desabafar não, confessar, falar o que está sentindo, deixar Deus falar com você, pegar a Bíblia, mas eu não escuto Deus. Pega a Bíblia, começa a ler, que você vai ver Deus falando, vem a rema, vem a revelação da palavra, as palavras de Cristo começam a transbordar em você. Isso é Deus falando com você. Amém? Isso é o que Deus espera, que você tenha essa comunhão diária mesmo com Ele. É a nova vida de Cristo, você precisa comer, beber dEle. Jesus disse, aquele que se alimenta de mim, por mim viverá. Se você se alimenta de Cristo, você vive por Cristo. Amém? Então ele está falando, olha, vocês precisam orar pelas pessoas. Orar por vocês. A Bíblia é clara, deixa claro, colocar todas as suas petições, tudo que você precisa, na presença de Deus. Precisa orar sobre isso também. Mas Deus já sabe o que eu preciso. Ele sabe, e mesmo assim Ele disse para colocarmos na presença dEle, ou seja, em oração, petição. Você precisa de algo? Pede a Deus em oração. É assim que Ele escolheu nos suprir. É a vontade dEle. Amém? E aqui no 1 ainda, orações, intercessões e ação de graças em favor por quantas pessoas? Põe lá, Mateus 1. Aí, vai colocando quando eu for fazendo. Em favor de quais pessoas? Todas as pessoas. Então Deus espera, usou Paulo para dizer, recomendo. A direção vamos colocar assim, olha, a direção para a igreja, pessoal, é a seguinte: orações, intercessões por todas as pessoas. Não só os irmãos da igreja, mas todas as pessoas que você possa orar. Interceder mesmo. Nós vamos interceder, a gente sempre intercede pela região aqui, mas vamos orar mais. Estamos orando pouco, não estamos levando a sério essa passagem. Olha o 2. Ele continua, todas as pessoas. O meu inimigo? Também. A pessoa que me persegue? Exatamente, essa que precisa mesmo. A pessoa que me caluniou, a pessoa que me feriu, a pessoa que inventou ao meu respeito. Exatamente essa que você vai orar. E não é para orar para Deus fazer justiça, como eu já vi por aí, não. Jesus, mata! A Bíblia diz para você orar como se fosse orando pela sua mãe. Sabia disso? É para orar como se fosse para um filho. É para orar como se fosse para sua própria mãe. É para orar, com amor para essa pessoa. Isso vai quebrar
no mundo espiritual, meu irmão, tem uma entidade, tem algo ali atuando através daquela pessoa. Ou você ainda acredita que o que se levantou contra você foi o ser humano? A Bíblia deixa claro que a gente não luta contra carne nem sangue. São influências, de alguma maneira o inimigo conseguiu atiçar alguma coisa dentro daquela pessoa contra você. É o inimigo te atacando usando pessoas. Usando às vezes até dentro de casa. Amigo, irmão, marido, né? Esposa. Domingo, só dá um parênteses aqui. Domingo agora cedo, não perca. Eu vou dar a aula sobre batalha espiritual no relacionamento. No relacionamento conjugal, no relacionamento pai e filho, vem que eu vou preparar uma aula grandiosa, para você entender, discernir como é que é o mundo espiritual na batalha espiritual. Tem muita gente que fala comigo, fala os problemas, eu fico assim, puxa, mas a pessoa não está vendo, ela não está entendendo o que é isso. Eu fico impressionado, sabe? Que as pessoas falam as coisas para mim e não vê que é o inimigo, o que o diabo está fazendo na casa dela, com o filho dela, com o marido dela, no trabalho dela, não vê, não consegue discernir. Aí eu falei com o Rosemiro falou, não, você vai dar uma aula. Eu amém. Vai ser a primeira, não sei se vai ter mais, mas não falte domingo. Você quer entender? Você quer saber como lidar com a batalha espiritual? Principalmente no casamento. Eu não gosto, mas não tem jeito de fugir, né? De aconselhar casais. É uma questão minha, pessoal. Eu não gosto de fazer o quê? Mas lá na minha célula tem muitos casais. E volta e meia eu estou lá aconselhando, ensinando e mostrando como é que é a batalha espiritual no casamento, que as pessoas não entendem. Cai nas armadilhas do diabo. O diabo vai atacar seu casamento, não vai pensar que ele não vai passar lá perto, ele já está doidinho para acabar com o seu casamento. E vai usar estratégias, vai usar de artimanhas, vai tentar te enganar de todo jeito para você não ver ele. O demônio mais forte não é aquele que manifesta, pelo contrário, esse é o fraco. O mais forte é o que fica invisível, você não percebe ele agir. Quanto mais poder o diabo tem, ele fica oculto, você nunca percebe ele, esse é mais perigoso. Amém? Então tem alguma coisa, mas Deus pode mostrar. Através das escrituras, através da oração, do jejum, tá bom? Então, todas as pessoas. Então, às vezes você tem que orar por essa pessoa que às vezes se levanta contra você do nada, muitas vezes é do nada mesmo. O diabo está agindo ali, está atuando através daquela pessoa. Mas quando você ora por essa pessoa, entendendo que ela é apenas um fantoche ali na mão do inimigo, lógico que ela deu lugar, né? Ela deu lugar para o diabo, às vezes não crê em Deus, se afastou de Deus, mas de qualquer maneira você ora por aquela pessoa, como se fosse para sua mãe, você declara o amor de Deus, aquilo quebra o poder diabólico, quebra o mal, né? Você consegue derrubar o mal fazendo o bem, colocando a pessoa na presença de Deus, o demônio larga aquela pessoa. Amém? Pelos reis, por todos os que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Devemos orar pelos nossos governantes. Antes a gente orava mais sobre isso. Hoje a gente fica amaldiçoando. Não devemos fazer isso, essa é a verdade. Eu sei que está ruim, eu sei que sabemos quem está nos governando. Porém, a Bíblia deixa claro que devemos orar por eles. Devemos orar por eles. É a igreja que tem que fazer isso, irmão. A entidade igreja na terra é que tem poder de mudar o curso das coisas. Não é a política em si. Mas nós podemos orar pelos aqueles que exercem um cargo político. Devemos orar para aquele que exerce um cargo de autoridade. As pessoas, meu pai não é crente, às vezes já escutei isso. Não deixa eu vir para a igreja. Aí a tendência da pessoa é se rebelar contra o pai. Não faça isso. Faz o que a Bíblia diz. Ore pelo seu pai, ele é autoridade na sua vida. Ore pelo seu marido, esposas. Tem gente que não entende, mas a Bíblia também é clara. O marido é a autoridade sobre a esposa. Fazer o quê? Tem gente que não gosta, mas foi Deus que falou. Eu não inventei. Foi o Senhor. Ore pelo seu marido. Se ele está dando dificuldade, ore.
Ele é autoridade fazer o quê? A Bíblia deixa claro que Deus é o cabeça da igreja e o homem é o cabeça da mulher. Não podemos mudar a Bíblia, é assim, tá? Não vamos entrar nesse assunto, mas assim, é para você orar, porque tem gente que tem problemas com o marido, realmente o marido não está exercendo o papel de marido. Não vou entrar muito nisso, não, deixar para domingo. Mas você pode orar pelas autoridades, devemos orar. Igreja, vamos orar pelos nossos governantes, pelas autoridades. Vamos orar pela nossa cidade, vamos orar pelos nossos vizinhos, vamos orar por todo mundo. A Bíblia diz que você acende até brasas na cabeça da pessoa quando você ora por ela. Amém? Você acende brasas ali, acontece alguma coisa no mundo espiritual. Não é em vão. Deus está te vendo, vai continuar te dando graça, te dando força, te dando recursos para você continuar orando, porque você está sendo um instrumento dele. Para levar o evangelho, para levar a graça de Deus, a mão estendida de Deus até as pessoas. No 3, isso é bom e agradável, olha só. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Tem gente que fala, como é que eu faço para agradar a Deus? Já se fez essa pergunta? O que eu faço para agradar a Deus? Tem gente que fala que a gente não pode agradar a Deus, né? Tem gente que fala isso, a gente não pode agradar a Deus, nem desagradar a Deus. Mas só que aqui está falando que é agradável para Deus. Se é agradável, Deus se agradou, sim ou não? Sim ou não? É agradável, então Deus se agrada disso. Tem como agradar a Deus, sim. Quer agradar a Deus? Lê a Bíblia primeiro, né, para você entender que tem como agradar a Deus. Mas aí você vai entender que você intercedendo, orando pelas pessoas, orando por vidas, querendo ver resgate de almas, você agrada a Deus. É bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Está lá. Ó. Tá ou não está? Então tem como agradar a Deus. Isso agrada a Deus. Isso é bom, é agradável para Deus. O qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e chegam ao pleno conhecimento da verdade. São quantas pessoas? Todas. Eu já ouvi falar que nem todo mundo será salvo. Beleza, nem todo mundo será salvo, mas Deus deseja que todos sejam salvos. Então eu devo orar por todos. Eu preciso orar. Eu acho que o que falta é entender o que eu estou falando, talvez. Porque a gente fala, e aí chega nas orações não tem ninguém. Isso mostra que não entendeu ainda, não entendeu. Deus espera. Deus, é a vontade de Deus que você ore. Cada um que diz que é filho de Deus, cantar é bom, né? Cantar, eu sou filho de Deus. Mas na hora de manifestar essa filiação, não manifesta. Tem que orar. Tem que orar. É uma recomendação, é uma direção, é a vontade que é boa e é agradável diante de Deus. Jesus orava, passava a madrugada orando, orou por Pedro. Pedro, o diabo vai te peneirar, mas eu orei por você. O próprio Jesus orou por Pedro. Para a sua fé não desfalecer, Pedro. Eu orei, eu intercedi por você. Jesus orando por Pedro, que absurdo. Mas ele estava nos ensinando, nós temos que orar. É assim que Jesus fez, é assim que ele ensinou, é assim que ele deseja. Orar por pessoas, por almas, por autoridade. Porque todas as pessoas do Senhor desejam que sejam salvas. Todas as pessoas precisam ter intercessão por elas, para que elas recebam a palavra de Deus de bom grado. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando a pessoa está debaixo de uma opressão muito forte, o diabo está aprisionando de uma maneira muito pesada, carregada, mesmo que seja a palavra de Deus, mesmo que você esteja cheio da unção, você prega para ela, muitas vezes o diabo não deixa ela compreender. A mente dela está bagunçada, fica aquela guerra, mas a pessoa não consegue ir para a presença de Deus, não consegue ter a decisão, porque a decisão é a pessoa que toma, o Espírito Santo convence ela. Tem que alcançar o coração, mas os demônios não deixam a pessoa nem entender o que você fala. Os demônios não deixam a pessoa vir até a igreja. Você chama, eu falei semana passada, vamos na igreja, eu vou. Chega na hora, não aparece. Aconteceu isso, aconteceu aquilo.
o pneu furou, isso é demônio. Então, quando você intercede, você alivia a pessoa. Você dá um spy, né, vou colocar assim, nesses espíritos. A pessoa fica mais liberada para ouvir e compreender a palavra. A decisão não, tá? A decisão é ela e o Espírito Santo. Você não pode interferir nisso. Não adianta, é assim que é. Nós não somos o Espírito Santo. Você não vai, vou orar e você vai converter. Não, não é assim. Nós vamos orar, vamos declarar sobre as vidas, vamos interceder, a pessoa vai ser liberada dessas pressões diabólicas, confusões na mente. A Bíblia diz que tem sofisma, tem fortaleza, que é para ser destruído com as armas espirituais. Isso é oração. São fortalezas que não deixam ser compreendidas aquelas coisas. Conheço muita gente assim, que eu prego e eu vejo que tem fortaleza. Você fala uma coisa, o diabo no meio, está perto ali, você fala uma coisa, o diabo distorce a palavra e a pessoa entende outra coisa, que você fica assim de cara, você fica assim, meu Deus. Alguém já fez isso? Falou de Deus para alguém, falou um monte de coisa, a pessoa entendeu outra. Você já percebeu isso? Você fala, cara, isso aí é espiritual, meu irmão, tem demônio demais. A pessoa precisa de... Você precisa trazer no nome dela semana que vem para a gente colocar ali e estar orando para esses demônios sair de perto. Ela vai entender, compreender, pelo menos o português. Você fala A, B, C, ela entende 3, 4, 5. Outra coisa, totalmente diferente. Como é que a pessoa vai se arrepender se ela não está nem compreendendo o que está sendo dito? Então você ora e isso acontece. Amém? Amém? Vamos terminar? Sim ou não? Aí vem aqui o 5. Porque no 6 quer dizer, desculpa. Ele se entregou em resgate por todos para servir de testemunho em seu próprio tempo. Jesus se entregou. A obra dele foi para todos, para quem crê. É claro isso, porque tem gente que tem dúvida sobre isso. Se Jesus morreu por todos, está escrito ali, foi por todos. A Bíblia diz que é por todos. Ele se entregou para que todo, né? Está até em João 3,16. Todo que nele crê não pereça. Ou seja, todo que crê não vai perecer. Mas para crer, o que precisa? A Bíblia nos ensina. Para crer, o que precisa de crer? Alguém que pregue. Tem que ter alguém falando a palavra. Tem que ter intercessão também. Paulo falou em outro lugar, olha, orem por mim. Para quê? Por quê, Paulo? Para que seja me dada a palavra. Para que a porta do evangelho seja aberta. Às vezes você vai numa casa, eu vou falar do evangelho aqui, bate lá, a pessoa fala, o que é? Eu vim orar, não quero saber. A porta está fechada. A pessoa fechou a porta. Precisa orar para as portas serem abertas, para essa circunstância mudar, a pessoa aceitar o evangelho. Não, pode entrar, eu quero ouvir a palavra. É em oração, é em intercessão que você rompe essas fortalezas. São barreiras espirituais que precisam ser rompidas. Consegue compreender? E orar para que possamos ter a palavra de Deus, a ousadia para falar a palavra de Deus. Porque até isso também é a batalha espiritual. Você fala assim, muita gente já deve ter pensado nisso, amanhã eu vou pregar para o meu amigo da escola, amanhã eu vou pregar para o meu amigo do trabalho. Aí você está já imaginando o que você vai fazer. Eu vou falar isso, falar aquilo, falar com poder, autoridade para o meu parente. Aí quando você vai chegando lá, vai dando medo, vai dando uma vergonha, você vai sumindo. Já aconteceu isso? Isso é batalha espiritual, meu irmão. É os demônios que já te oprimiu, te diminuiu lá. Faltou poder espiritual, faltou oração, faltou se encher de Deus, faltou ousadia, poder, para chegar lá e em vez dos demônios te oprimir, te diminuir, é eles que vão se diminuir, você vai chegar grandão. Grandão em Deus, tá, gente? É isso, é batalha espiritual. Você pensa que eu estou tímido, fiquei com vergonha, chegou lá, parece que não é, irmão, é batalha espiritual, precisa orar, precisa de intercessão. Aleluia? Glória a Deus, igreja. E por fim o 8, né? Determino. Determino é o quê? Uma ordem, né? É uma ordem, eu determino, está determinado, é uma ordem. Que todos os homens orem, olha lá, ó.
Determino que os homens orem em todo o lugar. Homens de Deus. Você é cristão? Você é filho de Deus, como canta aqui, chora toda semana? Deus espera, determina, Paulo determinou que todos orem em todos os lugares. É para orar o tempo todo. É para interceder em todo lugar. Onde você for, você está sendo ali um agente de Deus. Você está infiltrando com o reino de Deus em você. E vai determinar orando. Vai orar e abençoar, mudar ambientes. É isso que Deus espera. Essa é a igreja saudável que o Senhor espera. Uma igreja assim vai ter impacto em qualquer lugar. Onde pessoas forem vão estar orando. O diabo vai estar caindo. Porque é guerra em todo ambiente, meu irmão. Onde você vai tem guerra espiritual. Onde você vai tem pessoas presas. Tem ambientes fechados. Né? Poderes diabólicos atuando em regiões, atuando em famílias, atuando nas pessoas. E nós sabemos disso. Nós devemos andar assim. Orando e intercedendo. Glória a Deus. Amém? Quantos vai fazer isso? Vai começar a orar mesmo por pessoas. Vai entender, ó, eu sou filho de Deus, eu tenho um propósito. Deus me levantou para ser filho, mas eu tenho que ser como filho. O filho ora em todo lugar, ora por todas as pessoas, intercede, faz ação de graça, adora. É isso que faz a diferença. É isso que traz o poder de Deus. É esse corpo da igreja que Deus espera encontrar quando Ele voltar. A lamparina acesa é isso. A lamparina acesa é o quê? Óleo e fogo. Porque o óleo, só óleo não acende. Não está aceso. É fogo, meu irmão. É você cheio do óleo e de fogo. Porque Jesus falou, que as meninas falaram, vai acabar o óleo, vai apagar a lamparina. A parada do óleo é porque a lamparina ia apagar. Não ia ter fogo. A questão é ter fogo. Para isso precisamos do óleo. Mas precisamos ter fogo. Porque o fogo ilumina as trevas. É disso que Jesus estava falando. Você está apagado. Jesus voltou. Você está apagado. Você está no meio das trevas, apagado. Não adiantou nada. É fogo. Precisamos ter fogo. E nós estamos falando toda semana. Nós sabemos que é verdade. Jesus está voltando. Ele vai encontrar cada um de que jeito. O que você vai mostrar? Tinha aquela peça aqui, né? Como é que era? Mãos vazias, né? O nome da peça eu esqueci, mas era isso aí, de mostrar as mãos. Essa peça, né? Para de fazer. Agora que está mais perto de Jesus voltar, não faz mais. Agora é que tem que fazer mesmo. Agora é que tem que fazer. Jesus fulano. Quem lembra dessa peça? Todo mundo já viu essa peça? Fulano, aí vinha o fulano. Mostra suas mãos. Aquela voz, né, de trovão. Jesus é voz de trovão, irmão. O pessoal estava vendo o The Chosen, Jesus amoroso ali, né? Meu irmão, ali tudo bem. Representou bem Jesus na terra. Só que a Bíblia diz que agora, nesse exato momento, Jesus está glorificado. E a quem viu Jesus foi João. Ele disse que era um varão como um aspecto de fogo, o sol do meio-dia. É esse Jesus que agora a gente vai ver. Não é o Jesus do The Chosen. A Bíblia diz que ele é com a aparência de um relâmpago, olhos como de fogo, poder e autoridade, voz como de trovão. É esse, meu irmão, que vai voltar e vai falar, cadê suas mãos? É esse que vai perguntar, mostra as suas mãos. Cadê a lamparina? Cadê o fogo? Falta de aviso não é. Vamos orar. Vamos orar. Fique de pé. Vamos orar mesmo. Vamos.